Bom dia, pessoal. Vai começar o módulo 2 do treinamento comercial, né? Esse treinamento comercial, basicamente, ele vai vir com alguns termos um pouco mais técnicos, né? Então, por isso que a gente envia o material do glossário para vocês poderem ter uma base, né, dos termos técnicos para a gente poder falar de uma forma no qual a gente consiga dar seguimento sem ficar travando muito, tá? Eu vou explicar basicamente alguns termos aqui, né? Eles não estão na apresentação, mas caso não tenham visto o material, eu consigo explicar brevemente para vocês terem uma base, tá? Então vamos lá. Basicamente, na operação de armazenagem, existem alguns termos, né? Existe o inbound, que é basicamente o chegando, né? Então, tudo que envolve a entrada de mercadoria no galpão. Tem um exemplo prático, né? Que é o caminhão descarregando, a conferência, o registro. Então, tudo isso é inbound, tá? Basicamente, então, é tudo que entra de mercadoria no galpão, tá bom? Tem o outbound, que é o saindo, basicamente, é a etapa final. Separar, conferir e manter o pedido e manter o pedido embora, né? Basicamente é mandar o pedido embora e é a porta de entrada, a inbound, né? O inbound é a porta de entrada e o outbound é a porta de saída, tá? Então, basicamente tem esses dois termos da operação de armazenagem. Também tem o put away, que é basicamente guardar no lugar certo, né? Então a gente pensa aí o embalde como as compras do supermercado chegando em casa e o put away é quando você guarda, né, cada coisa no armário no lugar certo, né? Então muitas vezes ali quando a gente vai guardar, se a gente guarda no local certo, a gente está fazendo o put away, que é esse processo, tá? Existe o picking, que é separar o que o cliente pediu, então é o processo de separação, o cliente solicita o produto, né? E basicamente a gente vai fazer esse processo de separação, tá bom? Identificação, né, de onde está e a separação, né? Então, um exemplo ali, né, no e-commerce pediu três produtos, alguém foi lá no estoque e pegou exatamente aquilo que foi pedido desses três produtos. Então, foi lá no estoque, pegou o item um, item 2, item 3, deixou separado para a gente poder fazer os outros processos ali para a entrega do cliente. Existe também o packing, que basicamente é embalar tudo direitinho antes de mandar para o cliente, deixar né, num processo padrão ali de embalagem. E é como se fosse uma arrumação final do pedido antes da viagem, tá? Cross-docking é quando a carga nem dorme no galpão. Então, basicamente, geralmente fica entre 2 a 24 horas no máximo dentro do galpão. Então, essa mercadoria, ela vem para a gente e a gente já despacha antes de dar essas 24 horas, tá bom? É como pegar uma conexão rápida ali no aeroporto que você não espera muito, tá? O cross-docking, se você for usar um termo ali, um exemplo, né? Você pode usar dessa forma. Existe o slotting, que é organizar o estoque com inteligência. Então, as coisas que saem muito ficam mais perto da saída, né? Da parte de saída do galpão. Coisas quase nunca saem e ficam mais longe. Então, isso evita que a gente fique movimentando muito, né, as mercadorias, que mercadoria que sai que demora muito para sair, fique na frente e acabem atrapalhando. É como a gente está organizando nossa casa, né? O que você usa todo dia, você deixa num lugar fácil, o que você usa pouco, você guarda lá num porão ou deixa guardado num lugar mais distante, tá? Existe o endereçamento fixo, que são produtos sempre no mesmo lugar, tipo a gaveta onde sempre ficam as suas meias, né? Então a gente sempre deixa no mesmo lugar, então tem produtos que a gente deixa um endereçamento físico e tem outros que são endereçamento dinâmico. Basicamente, o endereçamento dinâmico, o sistema escolhe onde guardar para usar melhor o espaço, né? É como estacionar em vaga livre, não é fixa e é onde tiver o espaço, tá? Então, tem produtos que a gente consegue trabalhar com endereçamento dinâmico. Existe zona quente, morna e fria. A zona quente, basicamente, é o produto que sai o tempo todo. A zona fria é o produto que fica parado, né? Então, é igual ao mercado. A água fica na frente, o arroz lá no fundo. Então, se a gente usar esses exemplos, a gente consegue ter uma noção boa ali de como funciona cada um, tá? Existe o inventário rotativo. Então, o inventário rotativo é como se você tivesse que contar um pouquinho do estoque todos os dias, como conferir aos poucos para nunca perder o controle. Então, é diariamente a gente ir controlando e fazendo esse inventário, né, para poder não se perder na hora que for fazer um inventário mensal ali, que não saia um resultado extremamente preocupante ali de desvio, tá? Existe a acuracidade, que é o quanto o estoque físico bate com o do sistema. Se o sistema diz que tem 100 e só tem 91, deu problema. Então a gente mede a acuracidade
para saber exatamente como que está a questão do estoque físico com o estoque do sistema, beleza? Existem alguns outros termos também, que é o sistema WMS, né, que é muito falado. É como se fosse um GPS do estoque, mostra onde cada coisa está, quem mexeu, quando entrou, quando saiu. Então, ele é um sistema de rastreio do estoque. Existe o sistema ERP, que é o Sistema Financeiro Fiscal, o cérebro administrativo que conserva o WMS, ok? Existe o RF Scanner, é o leitor de código de base, aquele leitorzinho que é feito dentro do galpão, né, da estrutura da logística ali do armazém. Ele evita erro porque a confirmação já é digital, não precisa ser nada manual, não erra o código manualmente, etc. Tá? Existe o termo de rastreabilidade, que é poder seguir a vida do produto, de onde ele veio, para onde foi, por quais etapas ele passou. É tipo rastrear o seu pedido no aplicativo ali, basicamente, tá? É você saber exatamente em que ponto que ele está e quais processos que ele passou para chegar no ponto que ele está também. Dashboard de KPIs é o painel com todos os indicadores importantes, como se fosse um painel de voo, né? Então, tudo que é indicador, tudo que é informação, ele vai estar nesse KPI. São gráficos, né? Informações relevantes ali para a gente tomar decisão. Nas documentações fiscais, né? Tem muita gente que tem dúvida, isso aí eu vou explicar depois mais para frente. No controle de estoque, tem o FIFO, o FEF e o LIFO. Né? O FIFO é o primeiro que é um termo de controle de estoque, ou seja, o primeiro que entrou no estoque é o primeiro que vai sair. Então pensa assim, é um produto que ele entrou, né? E ele para ele não ficar muito tempo preso no estoque, a gente usa o método FIFO. Então o primeiro produto que ele entra, ele vai ser o primeiro a sair também para a gente evitar que fique muito tempo no estoque. É igual basicamente uma geladeira, né? O leite mais antigo sai antes. Você tem um leite, você tinha um leite já na geladeira, aí você comprou mais um, né? Então você não vai abrir o que você acabou de comprar, você vai abrir o que já tinha na geladeira, porque com o risco de vencer e etc, tá? O FEFO sai primeiro, o que vence primeiro, então é um controle de vencimento, de validade. E aí o que a gente está vendo que vai vencer primeiro, né, a gente retira primeiro para a saída do produto. Então ele é essencial para alimento, cosmético, produtos químicos, tá bom? LIFO, ele entra por último e sai primeiro. Porém, é muito difícil de ser usado, tá? Ele é bem usado aqui, é bem pouco usado no Brasil, ele é usado mais fora. Mas vamos usar um exemplo ali, material de construção, por exemplo, areia, né? Então, se você vai fazer o armazenamento da areia, você vai jogando areia por cima. E aí o LIFO basicamente é o quê? É o produto que você vai pegar, tá? É o que está em cima, né? Então você não considera ali movimento de saída nada, vai jogando por cima e o que está por cima mesmo que você retira, não tem como ter esse controle, tá bom? É, Então, basicamente, são esses os termos, né? Tem o TRC também, que é o transporte rodoviário de cargas, né? Que são os caminhões cruzando o Brasil aí. Transporte fracionado, que são quando várias cargas pequenas dividem o mesmo caminhão. Existe a carga lotação, que é o caminhão exclusivo para um cliente, tipo um Uber só para você, né? No qual não precisa dividir. Existe o last mile, né? É a última etapa da entrega, geralmente a mais demorada, o famoso saiu para entrega, né? Então é a última milha, basicamente. Rota otimizada é escolher o caminho mais rápido e econômico, igual o Waze da logística, basicamente. Então seria o roteirizador. E para processos operacionais existem alguns outros termos, né? O SLA, que ele mede ali o que foi combinado em relação a prazo e qualidade do serviço. Então, foi falado que entregaria em até 24 horas. Não entregou, esse indicador de SLA, que é o nível de serviço para o cliente, ele cai, né? Então, a gente tem uma meta, 95%, 98% de SLA. Então, a gente tem que estar sempre dentro do que foi combinado em contrato, tá bom? Em termos de prazo, qualidade, senão esse SLA cai. Existem outros termos também, o checklist de recebimento, a conferência obrigatória para garantir que tudo que chegou certo, o time slotting, que é o agendamento da doca para evitar fila e caos, então a doca é para fazer o carregamento, né? Quando vai fazer o carregamento do veículo, existe uma programação, um agendamento para poder vir na hora certa. Então, basicamente, esse agendamento, ele evita que fique muita fila, fique muita gente esperando. Não, eu tenho um horário de agendamento e aí vai ter uma margem de segurança ali no qual não vai esperar muito. Tem muitos caminhões que às vezes chegam em empresa e demoram 3, 4, 5, 6 horas para poder carregar o veículo justamente por falta desse controle, tá bom? Então, basicamente, esses são os termos que a gente vai usar nesse treinamento. Foi 10 minutos aí explicando só os termos, né, que eu acho que são importantes para vocês darem continuidade. Mas tem um glossário
que foi enviado para vocês, e aí eu deixo o anexo também aqui no treinamento, né? Deixo no link também, e vocês conseguem ter acesso a essas informações, tá bom? Vamos para a parte do treinamento dos slides aqui, eu vou explicar certinho, e qualquer dúvida vocês podem ir mandando, a gente vai respondendo. Então vamos lá, né? A gente está no módulo 2. O módulo 1 a gente falou, falou ontem, tá? Então agora a segunda parte é o módulo 2, a armazenagem de produtos acabados, né? Então a gente vai falar agora nesse módulo 2, basicamente, armazenagem de produtos acabados, tá bom? Como que funciona essa armazenagem de produtos acabados, né? É o recebimento. Então existe a conferência física e a conferência sistêmica, né? A conferência física é a verificação manual da carga no momento que chega, né, ao centro de distribuição. Então ela envolve você contar os volumes, ver se está batendo exatamente o volume, verificar a integridade das embalagens, checar condições de produto, conferir quantidade recebida, né? Então o objetivo é garantir que o que chegou está correto fisicamente. Então está ali, né? E sem avaria, sem nenhum problema no produto. Porque isso é extremamente importante, né? Que a gente garante que chegou de uma forma correta, então dali para frente a esteira que vai ser controlada é o cuidado nosso, né? Então, se chegou de outra empresa e chegou com condições ruins e eu recebo ela sem colocar nenhuma observação, por exemplo, ou sinalização, né, dos critérios que tem que chegar, a gente acaba assumindo, né, essa responsabilidade. Então é como se a gente tivesse feito, ter tido avaria no nosso galpão, no nosso armazenagem, tá bom? Existe a conferência sistêmica, que basicamente é a conferência feita no sistema, né, pelo RIP, o WMS, né, então ele compara as quantidades, itens, lotes, descrições e notas fiscais. Confirma o que está registrado no sistema, bate com o que foi recebido fisicamente. Se tiver tudo ok, perfeito, tá? Quando uma das duas fica divergente, né, a gente chama de não conformidade. E aí a gente vai para um processo de verificação, validação, entender o que aconteceu, tá bom? Nota fiscal, né? Isso é básico, é só para poder vocês terem uma noção, né? Para quem não sabe, mas existe a nota fiscal eletrônica, né? Existe o XML da nota fiscal, existe o documento auxiliar da nota fiscal eletrônica, né? Então, que seria o DANF. O DANF serve para conferência visual e para facilitar o recebimento físico, tá? Basicamente, o que é o DANF? O DANF é aquela nota fiscal que geralmente a gente vê, né? Que vem o número do documento, peso, valor, né? Ele basicamente é mais para conferência, tá? A nota fiscal, realmente, nota fiscal, a oficial, ela é digital. Ela é basicamente nesse modelo aqui, né? Então, é digital, é para validação de sistema e tudo mais. O XML é um arquivo que contém toda a nota fiscal, todas as informações, e ela é direcionada para o sistema, tá bom? Então tem essas diferenças ali, né? Que geralmente a gente acha que a DANF já é a nota fiscal necessária, mas não é. Existe uma nota fiscal, oficial e ela é digital, tá bom? Vamos falar um pouco do termo cross-docking, tá? É uma técnica onde a carga não é armazenada. Fernando, como assim? Ela vai entrar no centro de distribuição, no nosso armazém, e ela sai quase que imediatamente. Então, vamos usar um exemplo prático aqui. O caminhão ele vai chegar, ele chega, ele já recebe, faz a triagem e o reenvio. Geralmente geralmente dura entre 2 a 24 horas sem ir para o estoque, né? Ele não vai ser armazenado. Então ele fica num local onde ele já vai fazer o reenvio desse produto para alguma localidade, né? Então é usado esse cross-docking, né? Ele é usado para produtos de alto giro, operações urgentes de distribuição rápida. Reduz estoque parado, tempo de armazenagem e custo. Então, quando você faz esse giro, né, essa entrega rápida, essa movimentação rápida, a gente consegue reduzir o custo, o tempo de armazenagem aqui, né, no galpão e estoque parado que não está fluindo, ok? Existem as checagens de carga, né? Quais são? É como se fosse um checklist, né? É uma verificação da saúde física da carga. Se as caixas estão lacradas, se há amassados ou avarias, se a paletização está intacta, se há sinais de umidade, se há produtos quebrados, avariados ou faltantes, né? Então, basicamente, é uma checagem da carga para ver se está tudo ok, tá bom? Time slotting, sistema de agendamento de horários para entrada e saída de caminhões. Serve para evitar filas, organizar fluxo de recebimento, manter capacidade no centro de distribuição de forma saudável, prever carga de trabalho da equipe, evitar sobrecarga nas docas. Exemplo, né? Aí vamos para um exemplo prático ali. Das 9 às 9h30, o fornecedor A vai entregar um produto aqui, né? No galpão. E às 9h30, às 10 tem uma transportadora que vai vir retirar um produto ou fazer uma entrega também. Então, quando a gente deixa previsível e consegue seguir esse agendamento, esse planejamento,
automaticamente a gente evita todos esses tipos de problema. O checklist de recebimento é uma conferência da DANF, né? Do DANF, das informações da nota fiscal, conferência da transportadora, a quantidade de volumes que vieram, a condição da carga, ter um carimbo de recebimento para confirmar que foi recebido, fotos, isso é extremamente obrigatório e importante a gente tirar foto do processo para que realmente a gente consiga comprovar o que aconteceu. Existe a liberação do Purway, que é o endereçamento, né? Então, ajuda a evitar erros operacionais, garante essa rastreabilidade, né? O Purway basicamente é o processo de levar a carga do recebimento até o endereço final no estoque, tá? Então esse processo é extremamente importante também. Validação de lote, validação, o Berry Code, né? Então, o lote, grupo de produtos produzidos no mesmo ciclo de fabricação, tá? Então, vamos pensar que esse lote, né? O lote 456, esse lote 456, ele foi produzido no mesmo período ali da fabricação. Ele é um produto específico, mas desse lote. Então, quando é o outro lote, né? O lote 458, lote 458 ele passou por um outro ciclo de fabricação. Não é da mesma esteira ali, tá bom? Existe a validade, que é a data limite para uso e vendas. Isso aí em supermercado, produtos a gente costuma acompanhar bastante, né? A parte do código, né? Então tem um código que identifica o lote, geralmente usado para rastreamento completo da cadeia. Então a gente consegue exatamente por esse lote saber por onde passou esses produtos, tá? Por que é importante fazer a validação, né? Isso vai garantir o controle de estoque, a organização por FIFO e FIFO, então a questão do vencimento, né? Se vai vencer primeiro, a gente consegue ter esse controle e despachar, né? Por esse código, a gente identifica qual que é o lote e já despacha. Ou se ele entrou primeiro, para ele sair primeiro também, tá bom? Isso é fundamental, principalmente em indústria alimentícia, química, cosmética, farmacêutica e de bens de consumo, tá? Que existem essa validade aí. O que é armazenagem de produtos acabados, né? Vamos falar um pouquinho sobre armazenamento desses produtos acabados. O que seriam produtos acabados? Produtos acabados são produtos que já foram fabricados, né, para o consumidor, para o cliente. Então, ele pegou o insumo, passou pelo processo de produção, fabricação do produto final, e esse produto final se chama produto acabado. E muitas empresas têm a necessidade de armazenar produtos acabados. Por quê? Muitas vezes existem empresas que estão em expansão, então a demanda ela aumenta significativamente e a estrutura dela não comporta os produtos que ela está fabricando. Tá? Então ela fica com problema de espaço e basicamente ela começa a enviar esses produtos para algum centro de distribuição ou para uma logística, um armazém, para poder para poder deixar, abrir espaço dentro da fábrica deles, tá bom? Então, os produtos acabados são itens prontos para venda ou distribuição e por isso exigem organização estratégica no galpão, controle de estoque para evitar ruptura, acesso rápido para separação e envios, ambiente seguro para evitar danos e perdas, padronização de processos para garantir a qualidade. O foco principal da armazenagem de produtos acabados é garantir agilidade, precisão e disponibilidade. Tem muitos clientes também que necessitam deixar os produtos acabados em alguma região estratégica para poder ir mais rápido, né? Para a gente diminuir o tempo de entrega. Então, às vezes a fábrica é da Bahia e ela quer diminuir o tempo de entrega para São Paulo, né? Ela começar a ficar competitiva. Então ela manda carreta, por exemplo, para um centro de distribuição em São Paulo, fabrica na Bahia, traz para cá e aqui, conforme vai saindo os pedidos, a gente avalia pela previsão de demanda, a previsão comercial de São Paulo para manter os produtos aqui. E assim que vem o pedido do cliente, já sai direto de São Paulo. Então, produtos que demorariam 10 dias para poder ficar pronto, eles ficam em torno de 10 dias para ficar pronto não, né? Seriam 10 dias para fazer entrega, 15 dias, 30, às vezes a gente consegue fazer entrega em 2, 3 dias, às vezes um, dependendo do produto e do cliente, tá bom? Como funciona a armazenagem na prática? Então, a armazenagem ela tem um fluxo operacional que tem que ser claro e eficiente, né? Tem que ser muito eficiente esse fluxo, senão ele vai atrapalhar tudo. Então, existe a parte do recebimento, né, que é a conferência, a triagem, a entrada no sistema WMS, o registro desse produto, né, para rastrear. Endereçamento, que é posicionamento inteligente. Então, em qual rua que vai ficar, em qual nível, em qual endereço, né? O endereço do galpão que a gente diz é o endereço interno, né? Então, tem coluna A. Então, seria, por exemplo, coluna A, fileira 2.
por exemplo, tá? Página, organização por lote, SKU e validade ou giro, né? Então, a gente tem essa organização por código, né, de registro. Tem um inventário contínuo, onde a gente faz as contagens cíclicas e a curiosidade de estoque. O tempo todo a gente vai tentando identificar possíveis desvios, né? E também a gente faz mensalmente para poder fazer um inventário ali para o cliente, se necessário. Parte de separação, a parte do picking, né? Então seria a coleta rápida e sem erros. Isso eu falei um pouquinho atrás, na hora de explicar os termos técnicos. Existe a separação, né? Eu já falei. Existe a expedição, que é a preparação dos pedidos, uma conferência final e o despacho desses produtos, né? A expedição é extremamente importante que seja ágil, mais organizada, porque se você faz a expedição, você prepara os pedidos, faz uma conferência mal feita e despacha, pode ser que chegue no cliente final faltando alguma coisa ou ir alguma coisa a mais, tá? Então, o processo ali, né, essa esteira sendo bem feita, ela vai aumentar significativamente as chances de não ter falhas, tá? Então, a redução de falhas ali, ela vai ser considerável. Retrabalhos e atrasos, isso tudo vai gerar custo também. Por que a armazenagem impacta o cliente? Tá? A armazenagem não é espaço, é uma performance. Então, a armazenagem não é espaço, é performance, evita atrasos. Né? Então, produto sempre disponível e organizado, reduz custos, menos perdas, rupturas e retrabalhos, melhora o SLA, então as entregas acabam sendo mais rápidas e precisas, aumenta a previsibilidade, o controle total via sistema, gera confiança. É um processo estável, então se torna uma operação confiável. Quando a armazenagem é bem feita, a logística inteira acaba melhorando, tá bom? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o módulo 2, que é a armazenagem de insumos. Então, a gente estava falando sobre a armazenagem de produtos acabados, né? Então, que passam pelo processo de fabricação, estão prontas para ir para o cliente. E existe a parte de armazenagem de insumos, que é um pouquinho mais complexa. Tem algumas exigências, né? E alguns cuidados que precisam ser considerados. Vamos lá. O que são insumos e por que a armazenagem é diferente? Né? Então, os insumos basicamente são as matérias-primas, né? Os componentes que vão fazer parte para o processo de fabricação. Então, é um produto que eu preciso, que é necessário para que eu consiga fazer a fabricação. É basicamente a água da Coca-Cola. Né? Então, a Coca-Cola ela tem a água, né? Ela precisa da água para poder fazer a Coca-Cola. Tá? Então, isso seria um insumo. Os insumos são materiais usados na produção do cliente, como matéria-prima, componentes, embalagens também se considera insumo, peças de reposição, produtos semi-acabados. Né? Às vezes a fábrica já compra um produto semi-acabado para otimizar o processo, né? E acaba se tornando viável. Por que armazenar insumos é diferente, né? Então vamos para esse termo um pouquinho, para esse tema um pouquinho, a gente identificar o porquê que se torna diferente de armazenar produtos acabados, né? Eles acabam sendo mais sensíveis, né? Para a organização, eles impactam diretamente o processo fabril. Qualquer erro compromete a produção do cliente, então ele tem que ter um processo exato, um entendimento da saída, de como que é a demanda, né, desse insumo, quando que ele vai sair, quanto tempo ele demora para chegar, para a fábrica não ficar parada, porque um tempinho que a fábrica fique parada sem esse insumo, ela pode gerar um prejuízo gigantesco, né? Então, qualquer erro compromete a produção do cliente, exigem controle maior de lotes, vencimentos ou características técnicas, demanda previsibilidade e acuracidade alta. Então, por exemplo, se a gente precisa muito ter esse controle de vencimentos, né? Porque a gente pode causar até um grande prejuízo para o cliente. Se a gente acaba mandando produtos que não estão próximos do vencimento e acabam deixando esses produtos que estão próximos do vencimento sem saída, vai gerar um prejuízo gigantesco para o cliente e a gente acaba respondendo um pouco por isso também. Tá? Então, insumo parado, basicamente é a fábrica parada. Isso torna a operação mais crítica que produtos acabados em si. Porque se a fábrica não está produzindo, automaticamente está gerando prejuízo. Movimentação e controle técnico. Como funciona o fluxo operacional de insumos? Seria o recebimento técnico, né, a conferência rigorosa, a integração com XML para pré-validação, checagem de conformidade técnica. Né? Existe também endereçamento especializado, que são endereços exclusivos para os insumos, o zoneamento por tipo, risco ou uso. Ele é controlado por sistema WMS, armazenagem FIFO, FEFO, conforme necessidade. Existe a movimentação e picking, né? Então, picking por demanda de produção, separação por lote ou componente, movimentação via coletor RF, né? Que é o coletor
que ele faz o escaneamento para poder identificar, controle de rastreabilidade completa, né? Existe a parte também de inventário e acuracidade, que são as contagens cíclicas obrigatórias, erros zero como meta operacional, isso sempre é importante, não ter erro, mas a acuracidade superior a 98% já é considerado ideal, tá bom? Restrições importantes, pontos críticos que exigem atenção. Tá? Então, basicamente, existe o controle de lote obrigatório, tem que ter esse controle de lote para a gente poder identificar e poder trabalhar de uma forma organizada. Existe a parte de separação física dos itens incompatíveis, então você não pode deixar produtos químicos, às vezes, próximos de, vamos falar, produtos que têm risco de causar incêndio perto de papel, plástico. Né? Então tem que ter uma separação, às vezes existe risco de contaminação também, então tem produtos que podem ser contaminados por outros, então a gente tem que ter essa noção bem clara para não prejudicar o cliente. Tá? Existe também sensibilidade à temperatura e umidade, então saber exatamente como vai ser armazenado para não gerar prejuízos. Itens frágeis ou de alto valor agregado, a gente tem que considerar isso. Regras específicas do cliente, então tem clientes que têm algumas exigências que são importantes para eles e a gente tem que seguir, ou se adaptar, ou simplesmente se a gente não conseguir se adaptar a essa necessidade dele, pode ser que o cliente não queira fechar com a gente. Existem os itens que são controlados por legislação, então da Anvisa, mapa, químicos controlados, então a Anvisa, por exemplo, medicação, vacina, né? Então existe um jeito certo de armazenar que a Anvisa acompanha e ela fiscaliza. Então, né, tem alguns armazéns que são específicos até para esse tipo de produtos, para evitar justamente contaminação ou que estrague o produto, tá? Proibição de mistura entre slots, basicamente eu já expliquei isso aí, tá? Então qualquer falha na armazenagem do insumo pode virar um erro em milhares de unidades produzidas. Então isso é muito, muito grave se acontece. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os cálculos de armazenagem, ok? Os cálculos de armazenagem acabam sendo muito importantes para a gente poder saber como negociar com o cliente, quais preços passarem, tá? Vocês vão ter uma tabela de valores, vão ter uma calculadora que já traz basicamente os preços, mas é importante vocês entenderem como que é calculado, tá? Então, existem fórmulas técnicas que são essenciais, né? Cálculo de metro cúbico. O que seria o metro cúbico? Né? É basicamente sobre espaço, né? Entre altura, largura e comprimento. Então, a gente multiplica esses três valores e divide ele por 1 milhão, se no caso for considerado em centímetros. Então, se ele já tiver, né, nesse exemplo ali, ele já está considerando em metros. Então, ele está 0,40 metros, 0,50 metros, 0,60 metros. E aí, multiplicando um pelo outro, ele vai dar 0,12 metros cúbicos. Então, ali já não precisa fazer a divisão, porque ele já fez essa divisão de centímetros para metros, tá bom? Cálculo de paletização. Né? Como que é feito? Então, existe a fórmula do pallet, que é igual a quantidade dividido pelas peças por pallet. É para a gente saber exatamente quantas peças tem no pallet, né? Então, a gente pega a quantidade total, divide pelas peças por pallet para saber quantos pallets vai dar, no caso. Existe a altura útil do pallet, então a altura do produto versus a quantidade de camadas que tem, para a gente saber qual altura que ele vai ocupar. Existe também peso por pallet, então o peso unitário, o peso de cada item que está dentro do pallet vezes a quantidade que existe dentro do pallet. Tá? Então, esse exemplo aí, 120 caixas, dividido por 20, né, ele vai dar 6 pallets. Né? Então, está falando o quê? Está usando aquele exemplo do cálculo de paletização. Então, se dentro do pallet tem, ou se a gente tem 120 caixas e existem 20 caixas por pallet, basicamente a gente sabe que tem 6 pallets de posição ali que vai ser ocupados, tá? Isso pode ser considerado para poder fazer negociação tanto metro cúbico quanto peso, e também pode ser considerado por posição pallet, né? Que seria a posição. Então são 10 pallets, 20 pallets. Pode ser calculado também por metro quadrado, então é quando o produto está fora. Esse produto ele não está dentro de um pallet, por exemplo, são caixas. Então você pode reservar um espaço para esse cliente, que ele tem um espaço ali reservado de 10 metros quadrados, né? Então a área ali que ele pode colocar os itens dele, tá bom? Isso aí é da área do metro quadrado, eu já falei, basicamente a largura vezes a profundidade. Então, calcular também a área de circulação, corredores, espaços de manobra que vão impactar no preço final, isso é extremamente importante. Agora, como que a gente converte para preço, né? Transformando o volume em valor comercial.
Então, basicamente, se o preço por metro cúbico é, por exemplo, R$ 22 um metro cúbico, o cliente ocupa 27 metros cúbicos, você vai fazer 27 vezes 22. Né? Então, são 27 metros cúbicos vezes R$ 22 que são cobrados. E aí você cobra por mês dele R$ 594. Tá? Existe o preço por pallet, se o valor do pallet é 48, o cliente ocupa 30 pallets, você vai fazer a multiplicação. O preço por área, basicamente, é a mesma coisa, R$ 35 por metro quadrado. Se o cliente ocupar 12 metros quadrados, você vai fazer a multiplicação. Como que explica isso para o cliente? O preço é proporcional ao espaço que você vai ocupar. Se ocupar menos, paga menos. Se ocupar mais, vai pagar mais. Então, todo o cálculo é transparente e baseado em volume real. A gente não passa uma estimativa, a gente trabalha com dados reais e informações reais. Tá? Isso elimina dúvida e cria segurança para o cliente também saber exatamente o que a gente está falando. Como projetar a ocupação futura? Né? Então, é um tema importante aqui também, que é, às vezes, a gente vai levar em consideração a projeção. Né? Então, a projeção de espaço e custo para crescimento. O cliente ele tem uma previsão que eu preciso de 50 posições, mas para daqui 6 meses eu preciso de 100 posições. Então existe a projeção por giro, né? Você vai perguntar qual o giro mensal dele, se há sazonalidade ou não, quantos pedidos médios semanais são feitos. Né? Então você vai calcular o estoque parado, o estoque de segurança e o pico de volume. Então, quando for fazer o cálculo para o cliente, que às vezes o cliente fala que quer 50 posições e durante o mês ele ocupou a maior parte, 60. Então tem que levar isso em consideração. Existe também a projeção por volume futuro, que é uma fórmula bem simples, né, que é a ocupação futura no caso. Então essa ocupação futura ela consiste com ocupação atual mais crescimento previsto. Então alguns exemplos, né? Hoje ocupa 20 pallets, o crescimento previsto é de 30%. Então o futuro tem já 26 posições ali de pallets reservados para esse cliente. Existe a projeção por sazonalidade, meses de pico. Então, tem meses específicos que aumentam 20% a 80% no volume. Então, a gente já antecipa isso, reserva esse espaço, né, de forma antecipada, mostra essa projeção ao cliente, aumenta a credibilidade, reduz o risco dele se frustrar se ele precisar de espaço, mas também é cobrado. Beleza? Agora eu vou falar um pouquinho sobre como que projeta uma ocupação futura. Na verdade, já falei, me perdoa. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre né, como que a gente pode explicar a estrutura de custo. Então, o que compõe esse valor, esse custo, e como que a gente explica para o cliente, tá? O espaço ocupado é o metro cúbico, metro quadrado ou pallet, basicamente. Mão de obra é o recebimento, movimentação, separação, tecnologia, então é cobrado também pelo sistema, pela estrutura, o WMS, rastreamento, né, rastreamento, fotos, equipamentos. Então, dentro desse custo tem empilhadeira, coletor, porta-pallets, existe segurança e a estrutura também, então a questão de alarme, vigilância 24 horas, câmeras, né? Então tudo isso está embutido dentro do custo que a gente tem. Existem também os processos de conferência, expedição, inventário, isso exige um custo alto. Né? E como que a gente explica isso para o cliente? O valor é proporcional ao espaço que você vai ocupar, toda a sua carga passa por processos operacionais que garantem a qualidade. Então, também a gente tem que dar valor para as coisas, não preço. Né? O preço é o que a gente paga, o valor é o benefício que a gente tem. E não adianta a gente querer fazer algo muito barato se a gente não vai conseguir garantir porque a gente não vai ter estrutura para isso, entende? Então, falar para ele também, aqui está o cálculo real do seu volume, não tem nada de estimativa, esse é o valor. Tá? Então você não vai ter surpresa. Não estou passando uma previsão para você de valor ou algo que eu acho. Beleza? Existem técnicas de defesa de valor. Então, para a gente defender o valor e a informação que a gente tem, as qualidades que a gente tem. Né? Como que a gente evita a barganha? Né? Volte ao valor, nunca ao preço. Então, sempre foque no valor, no benefício e não no preço, no custo. Então, o valor é o benefício que se tem ao adquirir alguma coisa. E o preço é o custo que se tem para ter esse item, esse produto, esse serviço e etc. Então, sempre como um bom vendedor, a gente nunca foca no algo que se torna negativo, que é preço, custo. A gente fala de coisas positivas, valores. Né? Então, volte sempre ao valor, nunca fique no preço, travado no preço. Mostre os benefícios. Né? Então, mostre o custo do erro. Isso é extremamente importante, a gente falar sobre o custo do erro. Né? O retrabalho, a devolução, a ruptura. Isso a gente precisa levar em consideração e se focar bastante, porque às vezes o cliente ele não identifica o quanto que custa os erros diariamente e dentro disso ele não coloca no cálculo dele do custo que ele está tendo do investimento que ele está tendo para
contratar um serviço. Mostra tudo que está incluso, então controle, rastreamento, conferência, rastreabilidade, né? Eu já falei do rastreamento, o cuidado, o SLA que a gente precisa atingir, então tudo isso é importante a gente passar para o cliente, ok? Existem frases que funcionam muito bem, né? Barato sem controle sai muito caro, nosso preço garante previsibilidade, se seu volume cair, sua fatura cai também, então acaba se tornando um custo variável, e esse custo variável é importante porque se ele tem um custo fixo mensal, se cair as vendas dele, ele acaba tendo que pagar o mesmo valor e isso acaba dificultando para o cliente querer fechar. O custo real está nos erros, não na armazenagem em si. Então, se falar para ele, cara, o tanto de custo que você está tendo, o desperdício de dinheiro que você está tendo que você não está vendo, a armazenagem vai ser muito mais em conta. Esse controle nosso. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a montagem de proposta comercial. Então vamos lá, como que seria a estrutura ideal da proposta? Como que você monta corretamente isso? Né? Então você consegue, para você fazer essa proposta, você precisa ter um resumo do cliente, então contexto, a dor, identificação de problemas. Né? Então dentro dessa proposta você já coloca o que foi identificado, o que foi falado, quais são as dores, tudo que o cliente, um relatório de tudo que o cliente passou para você. Você cria um fluxograma do processo dele, também pode criar, não tem problema. O escopo da operação, o que exatamente será feito. Então, dentro das dores de cabeça, quais as soluções que a gente identificou e como que será feito isso, etapas, situações que podem ocorrer e que a gente pode já traçar soluções, né? Planos de prevenção, tudo isso é importante a gente ter no escopo da operação. Volumes e cálculos, então se vai ser cobrado por metro cúbico, por pallet ou por área, pelo metro quadrado. Então isso também é muito importante para ter na proposta, né? Basicamente é um dos pontos mais importantes. Processos inclusos, então recebimento, WMS, picking, expedição, isso tem que estar tudo incluído dentro da proposta. Investimentos, quais são os valores, claros, eles têm que estar claros e separados, tá? Da proposta. Não adianta estar embutido no meio para gerar uma confusão. Ele tem que ser claro e objetivo. Os valores são esses. Tem que ter um quadro ali no qual mostra exatamente os valores, tá bom? Os SLAs, prazos, horários que ficaram em contratos. Então, qual que é o nível de atendimento nosso que a gente garante, os prazos de entrega que a gente tem que seguir e os horários que a gente trabalha, ok? Diferenciais e garantias também é extremamente importante para gerar uma confiança para ele fechar ele aceitar essa proposta. Né? Então, uma proposta ela sempre tem que ser clara e tem que transmitir segurança, né? E reduzir qualquer objeção, porque qualquer objeção pode travar o processo para poder vender. E como que vocês apresentam a solução completa para o cliente? Né? A venda da operação, é sempre importante a gente vender a operação, não só o preço. Né? Então a gente sempre tem que estar conectando a dor do cliente com o remédio, com a solução. Então mostre a dor e mostre a solução. Não mostre só a dor, não mostre só a solução. Mostre um e conecte com o outro. Mostre como que a gente já faz. Então todo o processo de foto, sistema, controle, rastreamento. Então é muito importante, destaque essa questão do controle, os indicadores que a gente tem é muito importante também e deixe claro que tudo isso já está incluso, né? Então não é um valor adicional, não vai ter uma surpresa. Isso aí a gente já está colocando embutido, vocês vão ter todos esses benefícios sem precisar se preocupar com o custo adicional. Demonstre literalmente os ganhos, né? A redução de falhas, custo, uma maior velocidade, previsibilidade, a questão do cliente, por exemplo, estar no polo industrial que é São Paulo e poder ser competitivo com as indústrias daqui. Então, tudo isso é extremamente importante a gente deixar claro. E também, muitas das vezes, né, ele está olhando para o preço que ele vai pagar aqui com a gente e ele não está enxergando que a nossa consultoria logística já está falando para ele que ele tem prejuízo e que a gente vai trazer para ele, vai trocar o custo. Então, a gente às vezes vai trocar um custo de 100 mil por 20, 30 mil para ele. Ele vai ter um lucro aí de 70 mil, 60 mil pela mudança da operação dele. Então, se a gente conseguir identificar isso na consultoria, também é importante passar essa solução para ele. Erros comuns e como que a gente pode evitar isso, né? O que a gente não pode fazer? Passar o preço antes de explicar todo o escopo, tudo que a gente pensa, tudo certinho. Não detalhar processos, né? A gente passar por essa questão de não querer detalhar os processos, enviar propostas sem entender a dor do cliente. Então, às vezes, você acha que ele está com uma dor, já faz uma proposta e, na verdade, ele nem precisa, nem tem essa dor. Então, você tem que identificar, tem que ser sensível ao que o cliente fala, ao entendimento da situação, para poder ofertar um produto, uma solução que realmente faz sentido para ele.
Não justificar o cálculo dos valores, propostas com termos vagos, então fazer armazenagem geral, tudo isso não é legal, tá? Como que a gente evita isso? Sempre explique o porquê do valor, detalhe o volume real e cálculos que são feitos, mostre o diferencial antes de mostrar o preço, tenha modelo padrão, evita erros e improvisos. Então, também é importante a gente ter um modelo padrão, que isso aí cria uma certa agilidade, tá? Proposta forte, é claro, objetiva, justificada e profissional, ok? Então, basicamente, nesse treinamento eu estou falando sobre é, os termos técnicos, como que a gente faz a parte de armazenagem. Então, o módulo 2 ele é muito focado em armazenamento, tá? Para vocês poderem ter essa noção de como que é feito. Identifiquei necessidade de falar um pouco sobre os termos técnicos, que eu acho que sem a gente entender basicamente como que funciona um docking, ou um cross-docking, o putaway, picking, packing, todos esses termos a gente acaba criando dificuldade de entendimento, né? Então, por isso que eu foquei bastante hoje nos termos técnicos, ok? Qualquer dúvida vocês podem me chamar. Esse treinamento aqui ficou de uma forma um pouco didática, né? Assim, não foi muito dinâmica, justamente porque é uma gravação, mas a gente consegue fazer sim um reforço de tudo que foi passado aqui para vocês, tá bom? Eu agradeço e qualquer dúvida é só chamar.